Ordem Venço Cerrado, quinta-feira, 23 de junho de 2016. E o nosso portal hoje faz a entrevista especial da semana, né? Hoje nós vamos entrevistar o secretário da Fazenda, né? O Edson. Estamos aqui no gabinete dele, aqui na Praça dos Girassóis, né? Onde nós vamos tratar sobre os principais assuntos da atual gestão. Doutor Edson, bom dia. Tudo bem? Bom dia. Obrigado por nos receber aqui no seu gabinete. Então, hoje é dia de preto, né? Alguns servidores trabalhando de preto e reivindicando a database. E acho que nós podemos começar com esse assunto, né? Qual é a proposta do governo para a database dos servidores? Bem, a database está prevista constitucionalmente, no artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, de 1988. Já em 2001, depois da edição da Lei de Responsabilidade Fiscal, o legislador ele regulamentou o artigo 37 da Constituição, dizendo que a database ela é devida, né, em duas circunstâncias, com duas condições. Primeiro é que o Estado tenha disponibilidade financeira naquele momento para dar a database, e segundo é que o Estado, né, ou o município, ele esteja abaixo do limite da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, em que pese, existe um mandamento constitucional, mas a própria Constitucional, em sede de regulamentação, eu me refiro aqui à Lei 10.331 de 2001, ela diz que é devido, havendo a disponibilidade financeira e não estando, né, o Estado ou o município, o ente público, acima do limite da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, hoje, no Tocantins, nós temos dois problemas, né, para a gente estar efetivamente oferecendo, né, pagando a database nesse momento. Primeiro, que nós não temos a disponibilidade financeira. Segundo, porque nós estamos aí acima do limite da Lei de Responsabilidade Fiscal. É claro, né, que os sindicatos estão fazendo o seu trabalho, estão reivindicando, procurando maximizar aí, né, logicamente, os direitos dos seus associados. E nós aqui no governo estamos procurando de todas as formas, né, agora mesmo estava conversando aqui com a equipe técnica, né, sobre o mutirão fiscal que nós vamos fazer no mês de outubro, e nós estamos procurando aumentar a arrecadação, efetivamente, para que a gente possa sair desse limite, né, que nós estamos da Lei de Responsabilidade Fiscal, retomar o limite legal, e aí sim podemos, né, retomar, no momento que nós estivermos abaixo dos 49%, Poder Executivo, retomar as negociações, né, fazendo os pagamentos dessa database. E é claro que no momento que você está abaixo do limite da Lei de Responsabilidade Fiscal, está dentro do limite, você passa a ter a disponibilidade financeira. Então, o que nós oferecemos, estamos oferecendo hoje, nesse momento que o servidor já foi oferecido, né, é exatamente um parcelamento, né, de débitos aí de 2015, que foi, né, inclusive, a Secretaria de Governo que fez essa proposta, nós concordamos aqui, né, parceladamente, de forma que nós tenhamos um fluxo de Quantas caixa. vezes, secretário? Olha, a nossa ideia é 27 vezes. Os sindicatos já adiantaram que não aceitam essa proposta. De fato, na verdade, talvez eu não pudesse nem estar fazendo essa proposta, né? Mesmo assim, vou ter que pedir autorização aí da própria Procuradoria, porque hoje, quando nós estamos acima do limite da Lei de Responsabilidade Fiscal, eu não poderia estar fazendo nenhuma proposta. Então, nós estamos até, né, extrapolando a lei para tentar fazer essa negociação. Agora, o sindicato, o SISEP, ingressou ontem na ação, com uma ação pedindo bloqueio de bens do Estado, né, de bloqueio de recursos do Estado, aliás, para pagar a database. Como é que você viu essa medida? Ela não se sustenta, né, porque o sindicato invoca, logicamente, na legislação estadual, né, dizendo que já havia um acordo, e realmente havia, só que nós temos uma lei de responsabilidade fiscal, que é uma lei complementar federal, né, que suplanta, né, a legislação local. Então, primeiro nós temos que cumprir a lei federal, e quando nós estivermos dentro do limite da lei de responsabilidade fiscal, que é uma lei complementar à Constituição, aí sim, né, nós podemos fazer valer a lei local. Então, eu acredito que juridicamente, né, é uma tese que não se sustenta. E tem um problema também aí de ordem prática, né? Se hoje fosse bloqueado 60% dos recursos, como quer, né, o sindicato, para fazer pagamentos de pessoal, certamente isso criaria um caos, né, financeiro no estado de Tocantins. Aí, daqui a pouco nós vamos, né, estar buscando aí, talvez até via aí, decretação de estado de calamidade, buscar algum recurso do governo federal. E acho que nós não teríamos êxito como o Rio de Janeiro teve. O Rio de Janeiro hoje está realmente calamidade pública, independente, né, das questões aí de
de Olimpíadas que estão por vir, né? Tocantins não tem Olimpíadas. Na opinião do senhor, como é que o governo vai conseguir evitar uma greve? Porque os sindicatos estão com as mobilizações ativas e já disse que não aceita essa proposta. E por outro lado, o senhor acabou de explicar que não tem corpo financeiro para pagar. O senhor acha que o governo vai conseguir evitar uma greve dos servidores públicos estaduais? A greve, ela é legítima, ela é um direito do servidor, né? E não apenas nessas circunstâncias, estamos falando de database, a gente já vê movimentos aí, né, de servidores, movimentos sindicais, né, greve por diversos tipos de situação, não apenas em função da database, né. Mas eu acredito, é um sentimento meu, há 5 meses aqui no estado de Tocantins, que os servidores públicos, e principalmente a população do estado de Tocantins, sabe o que está acontecendo no resto do país. O Rio de Janeiro não está pagando o salário dos seus servidores. Se o governo federal não colocasse 2 bilhões e 900 agora, não teria salário para o Rio de Janeiro esse mês. Nós estamos pagando em dia. O meu estado, onde eu nasci, o Rio Grande do Sul, não está pagando o salário dos servidores. Está devendo o 13º de 2015. O mesmo caminho está indo o estado de Goiás. O estado de Goiás, eu trabalhei durante 10 meses no estado, na Secretaria de Fazenda, ele só está conseguindo pagar a folha de pagamentos, honrar, inclusive com os aposentados, porque não está pagando a dívida, conseguiu uma liminar do Supremo Tribunal Federal. E o estado de Tocantins, eu poderia citar outros estados, Minas Gerais também está na mesma situação, o Distrito Federal também está na mesma situação. E o Tocantins nós estamos conseguindo honrar os pagamentos em dia. Então, tanto o sindicato, os servidores, eu tenho certeza que os servidores têm esse sentimento, e a população, de maneira geral, precisa, né, perceber que nós estamos num momento de crise. Crise, e não é no estado de Tocantins, nós estamos falando de crise nacional. Todo o país, né, está enfrentando essas dificuldades, e aqui nós temos nossos salários em dia. Nós estamos colocando as contas em dia, estamos resolvendo problemas consignados. Esse mês estamos fechando, né, finalmente a negociação com o plano de saúde. Então, os servidores estão, né, o Estado, nesse momento de crise nacional, está conseguindo honrar os compromissos com os servidores. Então, não é o momento, né, de você fazer greve, fazer reivindicação salarial, se nós temos quase 13 milhões de pessoas desempregadas no país. E os outros estados da federação, muitos estados importantes, como o Rio de Janeiro, não estão conseguindo pagar os seus funcionários. Nós estamos conseguindo. Então, se nós colocássemos mais despesas nesse momento, né, na folha de pagamentos, nós não conseguiríamos honrar. E se houvesse um bloqueio, como que é os sindicatos, né, das nossas receitas, nós não teríamos condições nem de passar, por exemplo, o recurso do próprio Poder Judiciário. O próprio duodécimo do Poder Judiciário, o duodécimo do Poder Legislativo ficaria prejudicado. Quer dizer, nós teríamos aí, né, um confinamento, né, financeiro, né, um contingenciamento que nos impediria de honrar compromissos importantes, inclusive com as prefeituras, inclusive com as transferências condicionais. Certo. Então, por isso que eu falo de calamidade. Nós não podemos dar esses aumentos agora, e eu acho que essa pressão via greve geral, ela é inoportuna. Agora, volto a dizer para vocês, nosso trabalho aqui, nós estamos fazendo isso, é aumentar a arrecadação, como alguém colocou outro dia no blog, né, que eu achei muito inteligente, que no momento que você precisa constituir o bolo para depois repartir. Hoje nós não temos esse bolo, não há o que repartir. A única coisa que pode acontecer com a greve é a população ser prejudicada pela falta dos serviços públicos, né? E também, logicamente, né, a gente sabe que a greve, por exemplo, na própria parte de arrecadação, na greve dos auditores do fisco, que diminuísse as receitas, aí sim que inviabilizaria ainda muito mais, né? De próprio, né, efeito de uma negociação futura. Agora, secretário, quando que o governo vai conseguir reenquadrar o Estado na lei de responsabilidade fiscal? Havia uma previsão para agosto. Há essa previsão ainda? Olha, eu acredito que nós vamos agora, no segundo quadrimestre do ano, que é agosto, eu acredito que nós vamos reduzir, nós vamos reverter a curva de crescimento. Se você observar do ano passado, da metade do ano passado até o primeiro quadrimestre de 2016, a nossa curva da relação pessoal receita-corrente líquida cresceu. Agora, eu imagino que no segundo quadrimestre do ano nós vamos diminuir, talvez abaixo de 51%, 50%, mas a nossa expectativa, a nossa previsão é que no final do ano nós estejamos já enquadrados dentro da lei de responsabilidade fiscal. E com relação ao pagamento dos servidores estaduais, muitos questionam, inclusive o sindicato, a questão do pagamento não está sendo feito no início do mês, né? Foi para o dia 11, 12, de acordo com o repasse do FPE. Quando que vocês pretendem retomar o pagamento dos servidores para a data, para o início do mês? Tem essa previsão? Se tudo correr como estamos planejando aqui, em setembro
né, nós já conseguiríamos trazer o pagamento para a data normal. Agora, eu acho que isso não é problema, como eu falei para você, estamos atrasando uma semana, né, o pagamento, se os outros estados da federação, grandes estados, sequer estão pagando, ou estão repartindo, pagando 2, 3 vezes por mês, na medida da entrada do recurso. Nós estamos assegurando ao servidor hoje que entre o dia 10 e o dia 11, ou seja, quando vem o FTA do dia 10, às vezes conseguimos pagar até no dia 8, 9, isso está sendo honrado. Né? Então, mas qualquer aumento salarial, qualquer medida que nos obrigasse, vamos dizer assim, a aumentar, né, os ganhos dos servidores nesse momento, aí sim, aí, possivelmente nem no dia 10 nós vamos conseguir pagar todo mundo, nós vamos ter que repartir, né, uma parte a receber dia 10, outra parte dia 20 e assim por diante. E eu não falo nem de 13º, que daí realmente inviabilizaria, né, qualquer tipo de possibilidade de honrar o 13º que nós queremos fazer dentro desse exercício. Qual o custo da folha de pagamento atualmente hoje? Cerca de quanto, mais ou menos, o governo está pagando? Olha, a nossa folha bruta, né, vendo aí os encargos e tudo mais, está em torno de 280 milhões. Isso que está se propondo, né, aí, né, que os sindicatos estão querendo nesse momento, aumentaria a nossa folha para 310, 315 milhões. Alguma coisa em torno de próximo a 30 milhões mês, 25 a 30 milhões. 30 milhões de aumento por mês. Por mês. Quer dizer, isso aí inviabilizaria, né, as contas do Estado. Nós teríamos dificuldade de pagar fornecedores, nós teríamos dificuldade de honrar o próprio plano de saúde, né, que é uma conquista dos servidores do Estado. Nós teríamos dificuldade para pagar as indenizações. E veja, né, nós temos que nos preocupar sempre, né, no pagamento primeiro dos salários. As outras indenizações, né, que foram colocadas por lei, efetivamente, no Estado, que pese que não existem valores, essas indenizações são estabelecidos os valores por decreto, mas com certeza haveria impacto também nas indenizações. Se aumentasse os salários, nós teríamos que reduzir necessariamente as indenizações de alguns setores aí do Estado, para poder efetivamente termos um fluxo de caixa suficiente para, né, pelo menos para respirar, para dar continuidade aí ao serviço, logicamente, né, em prejuízo aí de vários setores, aí, inclusive da educação e da saúde. Você sabe que hoje nós temos aí problemas, né, de logística, de equipamentos, de medicamentos. Nós estamos também fazendo esforço, né, para recuperar a saúde do Estado, mas o aumento da folha de pagamentos aí, via database inviabilizaria também esse trabalho que nós estamos fazendo de recuperar a saúde do Estado do Tocantins. Ok, secretário, o senhor esteve em Brasília representando o Tocantins nessa questão da renegociação que vem sendo feita com o governo federal, embora o Estado não tenha dívidas, mas tem a questão do banco, né? E uma das contrapartidas é manter o controle de gastos no Estado, não é isso? Como que isso vai ser feito daqui para frente, para garantir essa renegociação? Bom, o governo federal nos ofereceu um alongamento de dívida, né, das nossas dívidas com o BNDES, que pese que o Tocantins não é um estado endividado, muito endividado, é um estado novo, então nós não temos dívida, por exemplo, como o Rio de Janeiro, como São Paulo, como Minas Gerais tem, são dívidas no âmbito da Lei 9496. Nós temos dívidas com o BNDES. Essas dívidas elas vão ser alongadas, nós temos hoje um prazo de 10 anos, e nós vamos ter um prazo de 20 anos para pagar essa dívida, com uma carência do principal da dívida durante 4 anos. Então, durante 4 anos vamos pagar só a parte dos juros, encargos. Isso vai representar, por exemplo, agora nesse exercício de 2016, né, se for aprovada a lei, né, agora em julho, que é a expectativa do governo federal, nós vamos ter uma economia de 35 milhões de reais esse ano. E para o ano que vem, a estimativa é algo em torno de 65 milhões ano, né, para os próximos 4 anos. É claro que daí, né, a partir desses valores, a partir dessas receitas, nós vamos ter condições aí, em médio prazo, de retomar as negociações com os servidores. Isso está dentro do nosso planejamento. Agora, se nós dermos qualquer aumento nesse momento, inclusive da data base aos servidores, nós não vamos ser contemplados com esse alongamento da dívida. Existe uma contrapartida do governo federal, isso vai estar na lei PLT 257, já está, né, em discussão no Congresso Nacional, que diz, olha, os estados que querem ter essa vantagem, esse alongamento da dívida, essa folga financeira, eles não podem agora, nesse exercício financeiro, aumentar a folha. Então, se nós aumentarmos a folha de pagamentos agora, em 2016, nos próximos meses, nós subirmos dos 52,3 que nós estamos na Lei de Responsabilidade Fiscal, subirmos um pouco, por menor que seja, aí nós vamos ser contemplados, nós não somos elegíveis para esse alongamento da dívida. Então, isso é uma coisa delicada, nós temos que segurar também
esses movimentos, né, essas reivindicações nesse momento, para que o governo federal veja que o Tocantins está fazendo o dever de casa, vai cumprir a lei de responsabilidade fiscal, e cumprindo a lei de responsabilidade fiscal, não apenas para esse alongamento, mas para outros que podem vir. Né? O governo federal está nos oferecendo novas operações de crédito, inclusive, desde que nós mantenhamos a nossa folha de pagamentos dentro dos limites da lei de responsabilidade fiscal. Ok, secretário, uma última pergunta. O senhor falou que os esforços do governo estão concentrados na questão de aumentar a arrecadação. Isso. E nesse sentido eu lhe pergunto, e para cortar gastos? Onde que está sendo cortado? Como que vai ser cortado? Como é que está sendo essa questão dos cortes na estrutura estadual? Bom, quando eu cheguei aqui no Estado, já havia, né, um trabalho que o governador Marcelo Miranda iniciou, que foi exatamente da redução de número de secretarias. Então, houve uma redução no número de cargos comissionados, houve uma redução no número de secretarias, e nós agora, nos últimos meses, estamos trabalhando em cima dos contratos. Todos os contratos, eu estou fazendo uma revisão aqui na Secretaria de Fazenda, de todos os contratos, de vários setores, né, desde publicidade, desde locação de veículos, de serviços, obras, inclusive. Estamos chamando aqui os fornecedores, prestadores de serviços, estamos buscando, né, uma renegociação desses contratos de forma a diminuir o custo. Que a Lei 8666, né, ela permite, né, que uma negociação, os contratos eles aumentem em 25%, mas permite também que ele seja reduzido em 25%. Os contratos e serviços que estão vigentes atualmente. Isso, todos os contratos são, né, algumas centenas de contratos que estão aí no Estado. Então, eu entendo, e é lógico que o grande esforço fiscal que nós poderíamos fazer para o controle dos gastos públicos seria na folha de pagamento. Você percebe, a folha de pagamento, ela compromete hoje quase que 70%, incluindo as indenizações. Então, o grande problema hoje, do ponto de vista fiscal, do ponto de vista das despesas, é a folha de pagamento. Então, mesmo que eu faça um grande esforço na contenção de outras despesas, né, ele não tem o mesmo efeito se eu conseguir segurar a folha de pagamento. Todo o esforço de controle, né, de enxugamento de gastos, como você falou, ele se perde se eu der 1, 2, 3% de aumento na folha de pagamento, porque a folha de pagamento é muito grande no Estado. Então, por isso que a Receita, o esforço para o lado da Receita é importante. E quando eu falo do esforço do lado da Receita, não é aumento de tributos. Tá? Até porque isso já foi negociado, a população, né, já fez esse esforço. Nós estamos aí, efetivamente, agora que buscar a diminuição da inadimplência. Né? Chamar o setor produtivo, por exemplo, para colaborar conosco nos fundos que nós estamos criando, né, a partir aí da redução de incentivos fiscais, para que todos os setores, né, a sociedade, o Estado fazendo a sua parte, diminuindo a arrecadação, aumentando, né, a eficiência da arrecadação, aumente a receita, porque nós não temos muito onde cortar mais. Tá? Se nós fôssemos cortar hoje, né, você perguntou, o que você está fazendo, né, de esforço para o lado do controle dos gastos? Olha, se nós estamos vendo aí um movimento agora para aumentar a folha de pagamentos, quer dizer, qualquer coisa, qualquer esforço que nós façamos para reduzir os contratos, como eu falei, pode se perder, né, pode virar pó, né, nesse momento que se eu, né, trabalhar, trouxer aí a negociação da database nesse momento, que aumentaria a nossa folha de pagamento, como eu falei, em torno de 30 milhões de reais mês. Ok. Secretário, nós agradecemos aí pela entrevista, né? Essa foi a entrevista especial com o secretário da Fazenda, e mais informações sobre o atual cenário financeiro no Tocantins você acompanha diariamente no portal gazetadocerrado.com.br.